Estamos de volta com Arquitetura e Design. Professor, esse período que você morou na França influenciou no seu trabalho aqui? Sem dúvida. Eu sempre comento com os alunos e com amigos, né, pessoas próximas, que a experiência de você morar fora, não importa qual o país, né, sempre é muito enriquecedora. A oportunidade de ter morado na França abriu muito a minha perspectiva para várias coisas, né? A gente sempre tem algumas ideias pré-concebidas de quase qualquer lugar, só que visitar e conhecer o lugar é bem diferente, né? Assim, eu era uma pessoa que já tive a oportunidade já tinha viajado para a Europa, tinha feito algumas viagens, né? Sempre foi algo que eu gostei muito, mas a diferença de ficar no local e ter uma rotina é bem interessante, né? Muito enriquecedora. Fora toda a bagagem, a experiência em arquitetura, que era para quem é fã de arquitetura, quem é estudante, quem realmente gosta da profissão, você poder vivenciar o ambiente, que é um grande escritório de arquitetura com produção mundial, reconhecido, é fantástico, né? Eu lembro que eu me sentia muito satisfeito e muito alegre, né, em poder estar participando daquele nível, naquela concepção de projeto. Fora isso, é muito interessante você conviver, né, ver a realidade. Eu tive a oportunidade, eu morei em Paris, né, então basicamente é uma das 4, 5 principais cidades do mundo, né, então basicamente tudo que acontece no mundo acaba passando por lá, então você vivencia muitos fatos, né, convive com pessoas do mundo inteiro, né, então pessoas da Ásia, da própria Europa, América do Norte, América do Sul, é muito interessante, né, o diálogo até com pessoas do norte da África foi muito enriquecedor. E como você se virou com a língua lá? Você já sabia falar francês ou você aprendeu? Isso normalmente é a parte mais difícil, né? Bom, eu comecei a fazer francês aqui, fiz uma parte intensivo em uns 2, 3 meses, mas era muito pouco tempo, né? Então eu já falava inglês, eu cheguei na França, então eu me virava sempre em inglês, mas passado um certo período, né, eu já me esforçava para conseguir falar em francês. Em um determinado momento, um dos arquitetos e o meu chefe lá na França, ele até para me ajudar falou: olha, agora todo mundo conversa em francês com o Guilherme. Então foi um pouco difícil, né? O estresse mental é muito grande, porque você fica o dia inteiro, às vezes não compreendendo, entendendo direito o que as pessoas estão falando. Mas no final até eu já conseguia me virar bem, assim, já tinha uma rotina, já conseguia o básico, assim, para conversar, conviver com todo mundo. Professor, quais as diferenças do estilo arquitetônico francês para o nosso? O que é curioso é assim, se a gente for pegar, por exemplo, a influência da arquitetura francesa é muito grande, né? Se a gente tomar como partido que Paris era a principal cidade do mundo no século XIX, muito próximo da gente, Buenos Aires é um exemplo, né? Então, o período que Buenos Aires enriqueceu, cresceu muito, era o período que a França, ainda Paris, era a principal cidade do mundo. Então, é muito comum andar pelos bairros de Buenos Aires, Palermo, a região ali da Recoleta, e é muito característico os prédios com a arquitetura francesa, né? Então, assim, eles têm toda a arquitetura neoclássica, barroca, renascentista, é muito forte, né? Então, os principais edifícios franceses lá, a Biblioteca Nacional, a Academia de Letras, a sede do Parlamento, são todos prédios neoclássicos, né? Mas o que é curioso e é muito interessante é que eles tendo toda essa bagagem, eles não ficam se atendo ao passado, né? Então eles sempre estão, digamos, na vanguarda, né? Até porque a tradução do termo vanguarda vem de um termo francês, né? Avant-garde, está à frente da guarda, né? Um termo militar. Então eles sempre pensam muito para frente, né? Então é sempre explorando todas as possibilidades que as técnicas construtivas hoje nos permitem, né? Toda a gama de materiais, né? E o que é muito forte lá na arquitetura contemporânea deles é muito o uso da intenção plástica, uso de cor, belas artes, né? Muito característico da arquitetura deles. No Brasil, a gente tem uma produção fortemente influenciado pelo movimento moderno, que curiosamente surgiu com um francês suíço, que é o Le Corbusier, que influenciou Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, todos os grandes arquitetos que formaram o pensamento moderno brasileiro. Então, assim, a gente tem ainda toda essa bagagem, essa herança muito forte, né, que foi uma arquitetura muito respeitada mundialmente, e que hoje em dia ainda a gente tem diversos caminhos, né? Então, até constantemente tem discussões de cidades de arquitetura, participei recentemente uma aqui em Cascavel, às vezes em Curitiba, em São Paulo, que é questionando quais os caminhos, os rumos que a arquitetura brasileira tem tomado, né? Então ainda é muito abrangente, não tem como a gente classificar.
Professor, obrigada pela sua participação hoje no programa. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição do Arquitetura e Design.